Olá, meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, na unidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos falar sobre a redução salarial prevista na medida provisória 936. Com a medida provisória 936, o empregador conseguiu a possibilidade de estar fazendo a redução de jornada do seu funcionário com a consequente redução salarial, tá? E isso hoje, o empregador já pode fazer isso com mais tranquilidade, porque já foi entrada com a ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido da Rede, Partido da Marina Silva, e o STF já se manifestou sobre a constitucionalidade, sim, da medida provisória 936. Porque o que se discutia ali é porque o artigo 7º da Constituição, inciso 6º, ele diz que o salário ele é irredutível, que não pode existir a redução do salário do funcionário. Então, isso daí é uma questão de debate, porque tem gente que entende que não pode reduzir, mas que não pode reduzir o salário hora dele, mas que o salário reduzido proporcionalmente seria aceito, mas a maioria, o entendimento majoritário da doutrina, dos juízes, quando a gente fala de entendimento majoritário, a gente está querendo dizer dos julgados. Eles realmente entendiam que não poderia reduzir de forma alguma. E aí, como já veio na medida provisória autorizando essa redução e o STF já autorizou, nós podemos falar dos efeitos práticos, de como o empregador pode utilizar hoje esse mecanismo e passar as informações para que ele decida se ele deseja ou não aplicar essa redução ou se para ele realmente é necessário fazer a dispensa desse funcionário, porque com a redução salarial também vem uma estabilidade. Então vamos por partes. Então a medida provisória 936 ela autoriza que o empregador faça um acordo com o empregado tem que concordar, vai ser feito um acordo escrito, assinado pelas partes, aonde eles estipulam ali o valor, a porcentagem de redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário, que pode ser de 25% a 70%. E ali o empregador tem que informar o Ministério da Economia e ao sindicato, não precisando que o sindicato dê o aval para poder esse acordo estar válido. Isso para quem recebe até 3 salários mínimos e para quem está acima de 3 salários mínimos e até 2 tetos do INSS, que dá 12.202,12, para quem está nesse ninho aí, tem que ser acordo coletivo se a redução for de 50% ou 70%. Se for 25%, pode fazer acordo individual. Para quem recebe acima desses 12.202,12, tendo diploma, ele tem que ter graduação, ele pode também fazer o acordo individual, que isso já vinha previsto desde a reforma trabalhista de novembro de 2017, onde ele realmente tem autonomia para fazer os acordos individuais. Então, é feito esse acordo e ali o empregado que tem, por exemplo, um salário de R$2.000, ele vai passar a trabalhar 50% da sua jornada e vai receber do seu empregador 50% do seu salário, que seria R$1.000, e o governo vai pagar, através do Ministério da Economia, de um benefício chamado, foi apelidado de BEM, esse benefício emergencial, 50% do que esse empregado receberia se ele estivesse desempregado. Então, vamos lá. O valor que o funcionário vai receber de auxílio emergencial pelo governo é proporcionalmente ao valor, à porcentagem que foi reduzida dele. Não é o mesmo valor, mas a mesma porcentagem. Então, o teto do seguro-desemprego é R$1.813,03 e o mínimo de seguro-desemprego é um salário mínimo, R$1.045. Então, se esse funcionário ele teve uma redução de jornada de 25%, esse funcionário vai receber de auxílio 25% do que ele receberia de seguro-desemprego. Então, não é um valor fixo para todo mundo. Vai ser variável, assim como o seguro-desemprego é variável. E qual é a tabela de seguro-desemprego? Para quem recebe até R$1.599,61, ele recebe 80% do salário dele. Então, no nosso caso, vamos dizer que o funcionário recebesse R$1.400. Ele vai receber R$700 do seu empregador e vai receber 80% desses R$700 que estaria faltando, que seria os outros 50% que estão faltando. Que seria 10% seria R$70, R$140 dá R$560. Então ele recebe 700 do seu empregador mais 560 do
do governo, ou seja, ele vai ter essa redução aí de 20% dos 50%. Então, na prática, não é uma porcentagem tão alta. Então, até já me questionaram, falando que quem ganha menos está sendo mais prejudicado porque não precisaria ali do sindicato para poder fazer uma redução de até 70%. E a intenção, ao meu ver, realmente do legislador não foi essa. Pelo contrário, quem tem um salário menor, o impacto para ele vai ser menor, porque quanto maior o salário, maior a perda, porque o teto do seguro-desemprego é 1.813. Então, quem tem salário maior, de R$5.000, R$6.000, ele não vai receber esse valor de seguro-desemprego. Então, consequentemente, se ele tem ali uma redução de 70%, digamos, vai ser um impacto para ele muito maior. Eu vou passar para vocês a Vale Bonfim, né, desembargadora aposentada. Ela fez lá no seu Facebook, no material acadêmico dela, esse comparativo. Para quem recebe o salário de um salário mínimo de R$1.045, ele não sofre perda nenhuma. Por quê? Porque o mínimo de seguro-desemprego é um salário mínimo. Então, se ele reduzir 25%, ele vai estar recebendo 25% do salário mínimo através do benefício. De 50% a 70% vai dar sempre isso. Agora, se a pessoa tem um salário de R$1.700, por exemplo, ela vai ter a perda ali proporcionalmente de 5,5%, 11,5% ou 15%. Se ela tiver uma redução de salário de 70%, ela perde 15% da sua renda. E aí ela coloca salário de R$3.000, pode chegar a 27,5% de perda. Agora, para quem tem um salário de R$13.000, se ele tiver uma redução de 70%, a renda dele cai em 60%. Que é uma diferença muito grande, o impacto é muito maior, porque quem tem salário menor não chega nem perto disso. O máximo aqui, quando é 3.000, que ele chega próximo do limite de fazer esse acordo individual, é 27% da renda. Então, a intenção realmente foi essa. E aí, como é que funciona? Para redução de salário, esse acordo ele pode ter um prazo de até 90 dias, tá? O empregador ele pode fazer 30 dias mais 30 dias, que não é aconselhável, porque ele só pode renovar uma vez. Então, ele pode fazer 45, ou 30 e 60, né? Eu sempre aconselho a fazer logo os de 90 dias, por quê? Porque a preocupação de algumas pessoas é: mas e se passar a pandemia e acabar o isolamento? Eu vou estar com esse empregado com essa redução esse tempo todo? Não, o empregador ele pode rescindir esse acordo com 48 horas de antecedência. Ele avisa o funcionário: olha, a partir de amanhã a sua jornada vai voltar a ser o normal. E ali é cancelado aquele acordo, ele só vai ter que informar realmente aquele cancelamento. Até porque é bom tocar nesse assunto, que se você está fazendo uma redução de jornada, você não pode exigir que esse funcionário trabalhe integral e receba metade do salário, que ele fique fazendo horas extras, tá? Tudo isso é controlado, sim, hoje com o E-Social é tudo controlado através das informações que são enviadas, do contra-cheque e tudo, porque a gente sabe que a Caixa Econômica, o INSS é tudo integrado. Então não pode o empregador exigir que esse funcionário fique fazendo horas extras ali, ou que ele trabalhe além, e ele está recebendo benefício, tá? E sobre a questão desse contrato que foi feito, que tem que ser feito o contrato escrito desse acordo, né? Ele tem que ser informado ao Ministério da Economia e ao sindicato no prazo de 10 dias. Se não informar o sindicato, hoje não existe penalidade na medida provisória, tá? Nós chegamos ali a ter aquele susto pelo STF, né, na questão da liminar, que teria ali penalidade que só seria válido o acordo se tivesse aval, mas hoje não existe mais isso, então não tem penalidade, mas é importante por questão de transparência fazer. Agora, se o empregador não informar o Ministério da Economia, o empregado ele não recebe o benefício. Isso está aqui na medida provisória. Ó, o artigo 5º, né, ele fala e fica aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 3º, inciso 1º. Ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução, ou seja, não é só o que o governo ia pagar aquele valor menor, é o valor integral, o valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão do empregado, inclusive das respectivos encargos sociais, até que a informação seja prestada. Ou seja, se o empregador não informar, ele tem que pagar o empregado normal.
O empregado trabalhou menos, mas ele vai pagar o salário integral para o empregado. E lá no inciso 3º, ele informa que a primeira parcela vai ser paga para esse funcionário no prazo de 30 dias, contado da informação ter sido enviada, sido efetivamente enviada. Ou seja, depois que é feito essa informação, o empregado ele vai começar a contar 30 dias para ele receber. Então, se o empregador não informa, ele não vai receber, o empregador tem a obrigação de pagar e não pagar o valor que o governo pagaria, né? Senão o empregador vai pagar, então o empregador tem que informar, senão ele vai pagar o valor integral e o empregado recebe após 30 dias de ser informado esse acordo ao Ministério da Economia. E como esse vídeo já está um pouco longo, vamos fazer uma segunda parte desse vídeo sobre a redução salarial, tá? E aí nós vamos estar falando sobre a estabilidade e sobre outros pontos, tá? Até o próximo vídeo. Obrigada.